Agora vamos colocar ela para tocar forte no último volume, para a gente ter um pouco de noção da qualidade sonora dela. Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao unboxing com primeiras impressões da caixa de som JBL Ultimate. Graças a Deus eu consegui adquirir uma dessa e nesse vídeo eu irei te mostrar as minhas primeiras impressões sobre essa caixa de som JBL top de linha. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer mais caixas de som para a gente poder fazer um unboxing com primeiras impressões. Combinado? Então bora começar abrindo a caixa. Só que antes, um detalhe. Quem já acompanha o meu canal há mais tempo, sabe que eu sou chato, nojento e detalhista. Então, o que é para engrandecer, eu vou engrandecer, e o que é para criticar, eu sempre vou criticar. Então é o seguinte, como é a primeira vez que eu vi isso e eu achei super bacana, eu me sinto na obrigação de te mostrar para você ver que interessante e ao mesmo tempo simples uma informação que consta aqui na caixa da caixa de som JBL Ultimate, que é o seguinte, vou tombar aqui para você poder ter uma noção. Aqui, pessoal, tem as informações normais de como transportar ela, porém aqui tem informação do passo a passo de como abrir a caixa. Ela não é a maior caixa de som que eu já abri para fazer um unboxing, então eu já tenho uma certa noção de como ser uma forma mais fácil de abrir a caixa. Só que vir com essa informação aqui me chamou muito a atenção, porque é uma coisa muito simples. Porque se você for parar para pensar, nem todo mundo tem costume de ficar abrindo uma caixa assim. Então, tendo a informação aqui, não é que todo mundo vai seguir o passo a passo. Só que para a própria marca, é bacana informar isso aqui, no meu pensamento, pelo seguinte. A pessoa tem uma noção de como abrir, então ela vai ter mais facilidade em não danificar a caixa que está aqui dentro. Porque, vamos supor, eu comprei a caixa. Eu estou abrindo, eu danifiquei, mas eu não sei que eu danifiquei, porque eu não estou vendo como que está lá dentro. Tendo a instrução, a chance de danificar o produto lá dentro é menor, o que consequentemente para a marca é melhor, porque a chance de reclamação é menor. Isso no meu ponto de vista. Concorda comigo? Ah, tem um outro detalhe que eu queria te mostrar também. Além dessa informação aqui e tudo, ela vem com alças aqui do lado, tanto desse lado quanto do outro, para poder facilitar carregar ela. Porque além dela ser pesada, a caixa é sem jeito de pegar para poder transportar. E tendo essas duas alças, facilita bastante. Eu sei que muita gente vai me criticar falando que eu estou puxando o saco da marca. Só que não é assim. O que é para ser exaltado, eu vou exaltar. E o que é para ser criticado, eu vou criticar, independente da marca. Certo? Então, bora abrir aqui agora para a gente poder conhecer melhor a JBL Ultimate. Aqui, pessoal, já vem uma caixa com acessórios dela, que era o da primeira imagem. Eu achei que era alguma coisa que eu deveria apertar aqui para facilitar tirar, não é não. Já é uma caixa com os acessórios dela. Pelo desenho aqui, acredito que seja o manual e o cabo de alimentação. A caixa, pelo tamanho, vem relativamente vazia. Pelo espaço aqui dentro, parece que tinha intenção de vir alguma outra coisa aqui dentro. Aqui realmente é o cabo de alimentação. Não é tão grande quanto o cabo de alimentação da Paribox 1000, mas em vista de outras caixas de som que eu testei, aparentemente ele parece ser maior. Aqui temos, aqui é de garantia. Aqui instruindo alguns recursos dela, como a função de DJ, violão, karaokê, as conexões. E aqui em cima explicando alguns passo a passo dos botões dela. Isso a gente vai ver com calma mais para frente. E aqui é mais um manual de garantia, só que em várias línguas. Aqui ele já termina, já começa outro. Então tá bom. Então, de acordo com as instruções na caixa dela, agora eu vou virar ela dessa forma para baixo, erguer a caixa, soltar os isopor da parte de baixo, e aí depois eu acredito que é só levantar ela e tirar os isopor do meio. Bora lá começar. Vamos ligar ela para ver ela mais bonita?
Beleza. Aí está, JBL Ultimate. Bom, bonita ela é. Vamos começar vendo aqui em cima no painel, para a gente poder já ir conhecendo ela com detalhes. Aqui é o espaço para celular ou tablet, que também já tem luzes LED. Aqui é a parte para karaokê. Aqui volume do microfone, grave do microfone, agudo do microfone e eco do microfone. Aqui são efeitos de DJ, conexão Bluetooth. Aqui é para poder parear ela com outra caixa de som JBL. Esse coração é para você favoritar um trecho da sua música. E aqui é reforço nos graves em 2 estágios. Aqui o liga desliga. Aqui esse rotacional é volume para aumentar e diminuir. Que aqui na frente, ó, como ela não tem visor, você consegue saber mais ou menos o volume que ela tá por aqui, ó. Que aqui, ó, aqui ela tá diminuindo o volume, sem volume. Conforme você vai aumentando, último volume. Basicamente, como é na JBL Paribox 1000. Esse botão de play, ele tem 3 funções. Se você apertar uma vez, ele vai dar play. 2 vezes ele avança, 3 vezes ele retrocede a música. Esse daqui você vai conseguir editar e mudando as luzes LED dela. Com o rotacional você troca as cores e esse daqui você liga e desliga as luzes LED. Aqui, isso aqui tudo do painel dela é LED e aqui também acende e os botões são retroiluminados. Aqui na parte da frente dela temos uma grade que já sai do padrão anterior da Paribox 1000, já é uma grade específica dela. Aqui em cima temos 2 alto-falantes, dá para ver um pouco a construção. Aqui em cima são 2 e aqui embaixo tem mais 2. Aqui em cima referente aos agudos, aqui para os médios e aqui embaixo grave, subgrave. Vamos ver se dá para mostrar um pouco mais aqui mais próximo. E aqui, ó, é detalhe de LED nela também. Aqui embaixo o logo da JBL, que agora mudou, antes era dessa forma. E agora passou a ser assim. Aqui embaixo, ao contrário da JBL Paribox 1000, ela não tem alto-falante. Vou tentar erguer ela aqui para poder te mostrar como é que é. Na hora que eu estava abrindo a caixa, deu para me ver mais ou menos como é que é debaixo dela. Por ser na parte de baixo dela e por no manual informar que não pode usar ela deitada, igual a JBL Paribox 1000 tem essa opção, eu achei que os detalhes lá embaixo foi bacana, o capricho que eles fizeram lá na parte de baixo, que é um lugar que não dá para ver. Aqui, pessoal, nós temos alguns detalhes aqui, que aqui segue o mesmo padrão daqui. Então, basicamente, ela toda é esse padrão de plástico usado aqui. Aqui temos o logo da JBL, aqui nós temos o LED seguindo, que passa nela toda. Aqui as rodinhas, para poder transportar ela. Aqui em cima a alça, que aqui nessa parte é emborrachada. Paribox, aqui atrás o logo da JBL. Aqui já muda um pouco do acabamento, é o mesmo acabamento de plástico, porém com alguns outros detalhes. E aqui, pessoal, ela já está com o pendrive aqui já para poder colocar ela daqui a pouco para tocar. Aqui algumas especificações que ela tem, algumas informações. E aqui, ó, essa e essa são entradas P10. Aqui você tem a opção de colocar instrumento ou microfone. Por aqui você altera essa opção e aqui é o volume específico desse P10. Aquele outro que eu mostrei na parte de cima é para esse P10. E aqui é para ganho, tanto desse P10 quanto para esse. Aqui o USB, aqui uma entrada auxiliar P2 e aqui tem mais uma outra entrada P2 auxiliar. Aqui é uma saída de áudio P2. Vou tirar o pendrive aqui só para poder mostrar. Então a tampinha você consegue fechar e ela lacra. Não dá para usar USB com ela. Então usou
pendrive ou algumas outras entradas, ela vai ter que ficar aberta. Aqui embaixo a gente tem outra entrada. Faixa 2. Teste de caixas acústicas. Acabou que ela já reiniciou o pendrive já de uma vez. Isso aqui, pessoal, a marca informa, tem um espaço até bom aqui dentro, para poder guardar o cabo de alimentação dela. Só que, tipo, dependendo do microfone, até o microfone cabe aqui dentro. Aqui tem informando, também é lacrado. Aqui embaixo é o duto de ar dela. Ele vem para aqui e sobe. Mesmo ele subindo, tem uma tela de proteção aqui que você consegue sentir ela aqui na parte de cima. Não é muito alto não, mas pela proporção, o que ele tem aqui, ele vai e segue lá para dentro. Você guarda esse cabo de alimentação dela aqui no local. Aqui por sinal tem até o desenho do cabo, olha lá. Eu não tinha reparado antes. Tem o desenho do cabo de alimentação, você guarda ele aqui. Tampa aqui também. Não vou desligar aqui porque ela já está ligada. Aí aqui termina o acabamento, volta ao acabamento áspero. E aqui temos mais um outro acabamento. Aqui temos 3 tipos de acabamento, mas seguindo o mesmo padrão. E aí, o que você achou desse primeiro instante da caixa de som JBL Ultimate? Até então, o jeito que ela está aqui me agradou. Tem alguma coisa ou outra que me desagrada, mas isso eu vou falar com mais detalhes nos vídeos de ponto positivo e ponto negativo. Agora vamos colocar ela para tocar forte no último volume, para a gente ter um pouco de noção da qualidade sonora dela. Eu vou usar o USB, vou deixar no segundo estágio do grave. Eu ainda não equalizei ela pelo aplicativo, mais para frente eu vou baixar. E aí também já falo da minha opinião sobre o aplicativo. Vamos ver se ela já está no último volume. Já está no último volume. I like the girls with their nails done. It's all about humanity. It's all about humanity. Pessoal, nesse primeiro instante, eu ainda não vou dar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, mas eu percebi que ela tem agudo, médio, grave e subgrave bem definido. Gostei do volume final dela, só que ainda é um pouco cedo para me falar minha opinião mais detalhada do que eu gostei e do que eu não gostei nela. No teste de potência, em área aberta, no último volume, tocando forte, aí vai dar pra gente ter uma noção melhor, porque eu vou testar a qualidade sonora dela, vou testar o volume final dela, vou testar o grave e o subgrave. Mas nessa playlist vai ter o teste de grave, subgrave e o duelo dela contra a caixa de som JBL Paribox 1000. Vai lá conferir e veja qual dessas duas caixas de som top de linha da JBL é a melhor.